Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui para dar seguimento, a compartilhar com vocês como tem sido os meus dias. Hoje acordei com uma vontade muito grande de falar do que eu estou vivendo. Mas antes eu quero falar para você de um versículo que está no livro de João, capítulo 16, no versículo 33, que diz assim, bem conhecido. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é bem verdade que às vezes a gente se esquece desse verso e acha que a gente vai viver só as mil maravilhas. Só que não. O crente não vive só nas mil maravilhas, tem de fato as aflições. E por esses dias eu tenho vivido algumas aflições, Eu estou gestando gêmeos, estou no 5º mês. Hoje eu completo 21 semanas e tem sido assim desafiador. É mágico, é maravilhoso. É uma sensação assim, nossa, eu fui agraciada, mas por detrás tem todo um processo, tem medo, porque gestação gemelar é uma gestação de alto risco, então a gente precisa lidar com medo, com o psicológico de como vai ser quando nascer, como é que vai ser amamentar 2 ao mesmo tempo, cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo. Então, existe o medo, existe a ansiedade, Todo mundo já nasce com ela, só que uns desenvolve de forma mais forte, então ter que lidar com tudo isso, o peso, o processo mesmo de gerar, enfim. E fora as coisas externas que acontecem à nossa volta, É irmão com problema, é parente com problema, são situações que acontecem que a gente gostaria que não acontecesse. E eu considero também aflições, porque quando afeta um irmão meu, também me afeta. E é impossível não se entristecer com algo de ruim que acontece com as pessoas às nossas voltas. Então eu já venho falado com o Senhor sobre isso, eu sei que no mundo eu vou ter aflições, me ajuda a vencer as aflições, me ajuda a passar por elas. E ontem eu resolvi fazer uma morfológica de 20 semanas, no particular. Eu tenho marcado ela para outra semana, dia 31, mas eu senti muita vontade de fazer, porque no dia 26, sábado que vem, estava marcado o meu chá revelação. Algo que eu sonhei muito em realizar. E aí eu marquei e eu vim orando muito por esse dia, pedindo ao Senhor para que me permitisse viver esse dia 26. Não ia ser só o meu chá revelação, mas também renovação de voto, que eu ia aproveitar o momento para renovar os votos, que eu completo 12 anos de casada no dia 26 de outubro. Então, eu me preparei toda, aluguei salão, a gente comprou as coisas do Comes e Bebe, tudo programado, só faltava saber o sexo dos bebês. E aí a gente foi, para a morfológica, que é um exame mais detalhado, que eu falei, não vai ter erro, a gente vai conseguir ver. E quando chegamos lá, que o médico olhou o laudo anterior, a outra que eu tinha feito anteriormente, ele já começou a me preparar psicologicamente, dizendo que não estava tudo bem, Já tinha apresentado uma discordância do tamanho dos bebês, Um estava maior do que o outro, E isso já tinha levantado um sinalzinho de alerta. Mas, como algumas pessoas falaram, não, gêmeos é assim mesmo, um é maior, outro é menor, outro e tal, eu fiquei com aquela coisa meio tranquilo, Porque eu sei o que eu ouvi da médica anterior, então assim, não adianta eu ouvir algo de uma médica e uma pessoa que não é médica falar que tá tudo bem, que eu vou ficar totalmente em paz, Senão não precisaria ir no médico e ouviria as pessoas. Enfim, eu fiquei com aquela coisinha no coração, mas confiando que Deus estaria no controle. E também eu estou sendo acompanhada no hospital de São João de Meriti. Levei o exame, ela marcou meu pré-natal pro dia 31. Aí, gente, ontem eu me deparei com uma surpresa devastadora. O médico, ele foi bem claro comigo. Foi muito gentil, sabe? E muito atencioso também. Os bebês, eles não estão bem. Um
está recebendo muito fluxo sanguíneo, porque aparentemente eles estão na mesma placenta. E o outro está recebendo pouco. Isso está fazendo com que os dois sofram. Está recebendo pouco, porque ele não está conseguindo atingir o peso ideal para o tempo da gestação. E o outro porque está recebendo demais, muito fluxo sanguíneo, fazendo com que o coração dele trabalhe muito mais do que o normal. E tem mais um agravante. O bebê que está menorzinho, ele está com um líquidozinho em volta do coração, o que ele chamou de derrame pericárdico, e o outro está com, no cordão umbilical, ele detectou um fluxo muito grande, né? Uma incompatibilidade do que ele deveria receber. Então os dois estão com problemas, os dois estão correndo risco de vida, e eu saí de lá devastada, obviamente, mas ele me orientou a buscar um hospital especializado. Ele falou que existia um hospital em Laranjeira chamado Maternidade Colégio, onde ele falou que eu precisaria conseguir uma vaga lá. E aí, quando eu saí de lá, meu marido estava me esperando lá de fora, ele ficou assim, sem entender, porque eu saí chorando, todo mundo me olhando, sabe como é mãe, né? E eu ainda. E aí ele entrou na sala para falar com o doutor explicou tudo para ele, o doutor depois veio até mim, entrou em contato com o pessoal que ele conhece lá desse hospital, e quando a gente saiu, meu pai, Silvio Cláudio, ele já estava lá fora, e de lá a gente falou, vamos para uma maternidade. A gente ia para São João para ver o que eles poderiam fazer, mas aí minha madrasta falou, não, vamos logo para Laranjeira, tentar diretamente lá, vai que a gente consegue. Fomos para Laranjeira. De Laranjeira a gente foi atendido muito bem, porém os médicos especializados nessa área não trabalham final de semana lá, só meio de semana. E a médica me orientou a voltar na segunda-feira, no caso amanhã. Então, eu não sei, né, o que será. Eu tenho aprendido que a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente planeja, mas de fato, quem dá a última palavra é o Senhor. Eu planejei tanto o meu chá de revelação, gente. Eu sonhei como seria e infelizmente não vai mais acontecer. Até porque o que menos importa agora é saber o sexo, né? A maior preocupação agora é a gente cuidar dos bebês para que eles nasçam com saúde, perfeitos. E diante disso tudo, eu procurei me agarrar à palavra do Senhor. Não tem nada que eu possa fazer a não ser procurar um médico, né? E o demais ele vai fazer, né? Tudo está no controle dele. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é o melhor. Eu confesso que eu nunca imaginei viver isso que eu estou vivendo, mas enquanto eu estava lá deitada e ele ia examinando e falando das coisas negativas que estavam acontecendo, me mostrando, veio um louvor na minha mente que diz assim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não duvide. Isso tudo vai passar. Não é o fim. Tudo vai ficar bem. E o louvor cantando isso o tempo todo e as lágrimas correndo. E eu entendi que o Espírito Santo estava ali comigo, me falando que vai ficar bem. É um processo, vai passar. E eu lembrei, nessa manhã meditando, eu lembrei da mulher de Jó, que quando se depara com o caos, né, de perder, do luto dos filhos, de ver o marido perder todos os bens, ela fala, amaldiçoa seu Deus e morre. É como se ela estivesse falando, esse Deus não adianta nada, não faz nada, tá tudo de ruim acontecendo. E Jó fala para ela, como fala assim uma louca mulher, tu falaste, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. De fato, tudo que é bênção, tudo que é aquilo que nós almejamos, a gente aceita com alegria, mas quando se trata de algo tão doloroso, a gente não quer. A gente questiona, a gente quer entender o porquê,
que eu fiz de errado, Deus não está olhando para mim, Deus não está me ajudando. Mas não. O Senhor vai nos permitir passar por alguns processos para um propósito. Agora, de repente, eu não entendo. De fato. Eu só sei que eu vou sair mais forte disso. E, de repente, lá na frente eu vou conseguir ajudar outras pessoas que passarão pelo mesmo processo ou até mesmo coisas piores. E eu estou confiando que no meio disso tudo tem um propósito do Senhor. Hoje, eu não sei quantos dias eu vou ficar internada, se eu vou ficar internada, se eles vão fazer uma cirurgia, que existe uma cirurgia para reverter essa situação. Eu não sei o que será. Né? Na verdade, a gente nunca sabe. O amanhã não pertence a nós, a palavra de Deus já diz isso. Mas a minha palavra é, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo meu Deus. Isso todo mundo já sabe, né? Mas se Deus fizer, eu adoro. E se Ele não fizer, eu vou continuar o adorando. Porque Ele é o Deus da minha vida. E não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre quem Ele é. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel. A sua bondade e misericórdia não tem um fim, e eu tenho visto e provado. Ainda que passando por um momento de aflição tão dolorido, a qual eu não gostaria de passar, eu tenho provado a sua bondade. Porque eu me deparei com um médico que foi atencioso, me encaminhou, entrou em contato com um do chefe lá da maternidade para falar comigo, me ligou depois, se preocupou em falar assim, depois de você ir lá, me liga novamente para me dar notícias. A minha madrasta que tem me acompanhado saiu de lá, vamos, meu pai, Silvio Cláudio, botou dentro do carro e a gente foi, tipo assim, sem se importar, sem ligar para o que eles tinham, um outro compromisso, para o gasto do combustível, depois levou a gente para almoçar. E eu tenho visto o cuidado do Senhor. O Senhor tem dado pessoas para me abençoar nessa fase, porque, querida, é muito gasto. Ainda que eu esteja no hospital público, a gente tem gastos. Então, assim, Deus tem levantado pessoas para ofertar na nossa vida, para abençoar a nossa vida. E eu não posso reclamar. Tá doendo, tá difícil, mas eu não posso reclamar, porque o Senhor está cuidando de tudo. Então eu quero deixar uma palavra para você. Em meio ao caos, em meio às tribulações, em meio às aflições, não deixe de olhar para aquilo que o Senhor já tem feito. Confiar quando você olha à sua volta e está tudo um caos. Quando você pega 5 laudos médicos e você vê só coisas ruins, e você fala assim, nossa, meu Deus, eu estou vivendo isso, como eu vou sair disso? Confiar é difícil, não é para qualquer um. Mas eu não tenho outra opção. Eu já vivi coisas onde eu vi Deus agindo e operando. E eu creio que não vai ser diferente. Ele vai agir e vai operar da forma que Ele achar melhor, porque não é sobre a minha vontade. A vontade do Senhor é soberana, a vontade do Senhor é perfeita, é boa e é agradável. Ainda que pra gente não seja, pra Deus é. E os planos dele são perfeitos, e eu confio muito mais nos planos dele do que no meu, porque os meus falharam. Falharam literalmente, né? Plano do chá, tudo comprado, tudo já preparado para acontecer o chá e infelizmente falhou. Isso me trouxe frustração, mas eu não vou me ater a isso. Eu tenho coisas mais sérias para me ater, né? Agora é me esforçar para me alegrar no Senhor em meio a tudo isso, confiando que Ele tem o melhor, né? E Ele sempre tem. Então, quero compartilhar com vocês e pedir que vocês estejam em oração pela minha vida, pela nossa vida, pelos nossos bebês. E eu creio que
vai ficar tudo bem. Como a canção diz, tudo vai ficar bem. No final, o Senhor vai glorificar o teu nome sobre todas as coisas que eu estiver passando. E eu vou poder dar testemunhos e glorificar o nome dele para todos aqueles que ainda duvidam do poder do Senhor, que Ele ainda opera milagres aqui nessa terra. Quero agradecer a todos pelo carinho que já têm dedicado a mim. Fiquem na paz do Senhor.